Olá, Uber Eaters! Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2011, segunda fase. Bora! Número 1. Determina as projeções da reta de interseção I do plano oblíquo delta com o plano de rampa ρ. Do plano delta, conhecemos uma reta de maior declive D. A reta D contém o ponto P, menos 2, 3, 4. A projeção horizontal de D faz 30 graus para a esquerda e a projeção frontal 50 para a direita. Cá estão as projeções da reta D. Para encontrar os traços do plano delta, precisamos dos traços da reta D. Cá estão eles, traço horizontal e traço frontal. A reta de maior declive apresenta um ângulo de 90 graus com o traço horizontal do delta. Então, por H1, passamos H de delta perpendicular a D1. H de delta cruza X e é nesse ponto que vai passar F de delta. Além disso, F de delta passa por F2. O outro plano, rampa, tem o traço horizontal com menos 5 de afastamento e o traço frontal com 7 de cota. A interseção é super fácil. F de delta cruza F de ρ, produzindo o ponto F'. H de delta cruza H de ρ, produzindo o ponto H'. E estes dois pontos são suficientes para encontrar as projeções da reta I. Mais simples é impossível. Número 2. Determine graficamente a verdadeira grandeza da distância do ponto P ao plano oblíquo alfa. O ponto P pertence ao plano bissetor beta 1, 3, tem 6 de abscissa e 8 de afastamento. Obviamente, o ponto P tem 6, 8, 8. O plano alfa está definido por um ponto A, menos 1, 4, 2 e pela reta R. Por seu lado, a reta R tem o ponto M, 6, menos 6, 9, e o traço frontal da reta R, ponto F, tem 0 de abscissa e 6 de cota. Obviamente, afastamento 0. Vamos fazer as projeções da reta R. É uma reta oblíqua. Vamos aproveitar e marcar já o traço horizontal da reta R. Agora, o traço frontal e horizontal não são suficientes. Vamos usar o ponto A, passando por ele uma segunda reta, concorrente com R. Fizemos uma reta S, horizontal, que é concorrente com R no ponto B. Descemos para a projeção R1 e marcamos B1. E vamos unir a A1, obtemos S1. A reta S também tem traço frontal, F'. F' e F vão dar F de alfa. E H de alfa vai paralelo a S1 e passa em H1. Agora sim começa o exercício. Eu quero a distância do ponto P ao plano alfa. Primeiro vou fazer uma reta P, cujas projeções fazem 90 graus com os traços do plano alfa. É uma reta perpendicular a alfa. E eu preciso de saber o ponto de interseção de P com alfa. Preciso de um plano auxiliar. Escolhi um plano de topo θ. Interseto agora θ com alfa. Produz F duas linhas no cruzamento de F de alfa com F de θ e H duas linhas no cruzamento de H de θ com H de alfa. Estes dois pontos vão constituir a reta I. A reta I cruza-se com a reta P. E então, nesse cruzamento, localiza-se o ponto I. É o ponto mais próximo do ponto P que pertence ao plano. Então, a distância está representada pelo segmento IP, mas é oblíquo. Eu preciso de rebater. Escolhi que o H de θ vai ser a charneira. Então, H de θ rebatido já está. F de θ rebatido fica em X.
Vou fazer arcos de circunferência, cujo centro é ali, em E2, o raio até I2, rodou até X, raio até P2, rodou até X. Daqui, destes pontos em X, vou descer perpendiculares a X e das projeções I1 e P1 fiz paralelas a X. E nos cruzamentos encontrei I rebatido e P rebatido. E cá está a verdadeira grandeza da distância do ponto P ao plano alfa. Bonito. Número 3. Determine a sombra própria e a sombra real nos planos de projeção de um cilindro oblíquo de bases circulares. O cilindro tem bases frontais cujo raio mede 4,5. O ponto O, 008, é o centro de uma das bases. Então, vamos começar por fazer uma circunferência com centro em O2, com 4,5 de raio, e a projeção horizontal fica em X. O', centro da outra base, tem 4,5 de cota, e o eixo do cilindro é de perfil e faz 70 graus com o plano frontal de projeção. Estes 70 graus irão ver-se na terceira projeção. O2 coincide com O3 porque tem afastamento 0. Por O3 passamos uma linha que faz 70 graus com o referencial YZ e esta linha parou quando atingiu 4,5 de cota. Lá encontramos O'3. Agora vamos trazer o O' para as projeções frontal e horizontal para poder fazer as projeções da segunda base do cilindro. À volta de O', outra circunferência com raio 4,5 e em O'1 a projeção horizontal dessa mesma base. Fazemos agora as projeções do cilindro. Verificamos que a base menos afastada é invisível em projeção frontal. E agora vamos fazer a determinação da linha separatriz do cilindro. Marcamos um ponto P, propositadamente na abscissa 0, e fazemos duas retas. L, com a direção luminosa convencional, e M, que terá o mesmo ângulo que o eixo do cilindro. Mas para isso temos de marcar P3, cá está, e por P3 passar M3 paralela ao eixo do cilindro. De seguida vamos intersetar as duas retas com o plano da base menos afastada, ou se quiserem, com o plano frontal de projeção. A reta M interseta esse plano no ponto I, portanto I3 vai coincidir com I2. I1 estará em X e a reta L interseta o mesmo plano dessa base no ponto I', também com afastamento 0. Os dois pontos constituem a reta I, é uma reta frontal de afastamento 0, que serve de molde para fazer as tangentes T e T', também retas frontais. Estas duas retas são tangentes à base menos afastada, produzindo assim pontos que fazem parte da linha separatriz. São eles o A e o B. E esses pontos formam geratrizes que vão até à segunda base, dando origem ao ponto A' e B'. O circuito da linha separatriz é assim. Começando em A, avança para A', contorna a base pela direita até B', vai para B e contorna a base pela esquerda até A, onde começou. Assim sendo, estamos prontos para achar a sombra projetada e própria do cilindro. A base menos afastada coincide com a sua própria sombra. O A e o B são dois exemplos dessa coincidência. A' e B' têm a sua sombra no plano horizontal. E isto quer dizer que a sombra das geratrizes vai quebrar. Por isso é que nós achamos A' virtual e B' virtual
para fazer a sombra quebrada das geratrizes. Lá está a sombra quebrada das duas geratrizes da linha separatriz. Chegamos à conclusão que a base mais afastada vai ter toda a sua sombra projetada no plano horizontal. Então, marcamos múltiplos pontos nesta semicircunferência, à direita de A' e B', achamos a sombra de todos esses pontos e unimos, formando uma meia elipse. Finalmente, preenchemos a área de sombra projetada e de sombra própria, da qual apenas vemos uma fresta à direita da geratriz B'. O resto é invisível porque está oculto pelas projeções do cilindro. Número 4. Construa uma representação axonométrica ortogonal de uma forma tridimensional composta por uma pirâmide hexagonal regular e um cubo. O sistema axonométrico é uma trimetria e a projeção de y faz 140 graus com x e 100 graus com z. Sobre os sólidos, têm um eixo comum contido numa reta vertical. Significa que as bases são horizontais, paralelas ao x, y. Vou ter que rebater dois pares de eixos. Fiz o triângulo fundamental e, com o método dos cortes, vou rebater x, y, fazendo uma cópia do lado do triângulo, achando a sua mediatriz para saber o centro desta semicircunferência, que corta z neste ponto, onde passam x rebatido e y rebatido. Rebato também yz, fazendo novamente o método dos cortes, uma cópia do lado, a mediatriz, a semicircunferência e no ponto onde cruzou x, passo y rebatido, linha e z rebatido. O ponto C é o centro da base da pirâmide hexagonal regular. Marcamos 5,5, 5,5, 6 e fazemos as linhas de chamada para obter C1 rebatido e C3 rebatido. Duas arestas da base são paralelas ao X e um vértice da base pertence ao plano coordenado YZ. Então, à volta de C1 rebatido, fazemos uma circunferência tangente ao Y rebatido, construímos um hexágono no seu interior, de forma a que dois lados fiquem paralelos ao X, fazemos linhas de chamada até Y para sabermos os afastamentos que nos auxiliam na representação dessa base no rebatimento de YZ. O vértice da pirâmide pertence ao plano XY. Então, na projeção 1 rebatida, fizemos as 6 arestas laterais, todas invisíveis. Na projeção 3 rebatida, fizemos as arestas laterais, que são coincidentes 2 a 2. E lá está o vértice com a cota 0. Agora vamos achar a perspectiva da pirâmide, fazendo paralelas a Z a partir do rebatimento de XY e paralelas a X a partir do rebatimento de YZ. Cá está a perspectiva da pirâmide e aproveitamos, fazemos também a perspectiva da projeção horizontal. Quanto ao cubo, as faces estão contidas em planos paralelos aos planos coordenados. A face da menor cota pertence ao plano da base da pirâmide e as arestas medem 2. No rebatimento de x, y, à volta do C1 rebatido, fizemos um quadrado com 2 cm de lado, paralelo aos eixos coordenados. No rebatimento de YZ, o mesmo quadrado, com 2 cm de lado, centrado em C3. Depois, as mesmas paralelas aos eixos, para obter a perspectiva do cubo e a sua projeção horizontal também em perspectiva. Para finalizar, damos destaque apenas às arestas visíveis do sólido resultante. Até que enfim.